os santos e santas de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração de invocação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acende neles o fogo do vosso amor. Envia o Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que esses corações dos vossos fiéis com a luz do Santo, fazei que apreciemos eternamente todas as coisas segundo o Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Antes de iniciar o vídeo, como sempre, peço a você que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe o vídeo para outras pessoas e dê o seu like, que ajuda muito na propagação pelo YouTube. O YouTube percebe se você está gostando da produção do nosso canal se você der o seu like e comente agora que os comentários estão ativados. Obrigado pela sua ajuda neste veículo de comunicação que é o YouTube, que espalha a palavra de Deus através desse canal. Que Deus o abençoe. Parte 2 dos Santos do dia 17 de julho. Santos do dia. Santos Inácio de Azevedo e companheiros mártires. Origem, vida e santidade de Santo Inácio de Azevedo e companheiros mártires. 40 mártires portugueses e espanhóis, entre eles 2 padres, 24 estudantes e 14 irmãos auxiliares, todos pertencentes à Companhia de Jesus. Inácio de Azevedo nasceu no Porto em 1526. Aos 23 anos já tinha entrado na Companhia de Jesus, ocupando vários serviços. Era ardoso pelas missões além fronteiras. Foi quando o superior-geral o enviou para o Brasil. Ao retornar, testemunhou a necessidade de mais missionários. Saíram por isso 3 naus missionários. Em uma delas estava Inácio de Azevedo e os 39 companheiros. A nau foi interceptada por 5 navios inimigos da fé católica que queriam a morte de todos. Por amor à igreja, ele aceitou o martírio e exortou e consolou seus filhos espirituais. Foi morto e lançado ao mar, e todos os outros foram martirizados, alcançando a coroa da glória na eternidade. Inácio e seus companheiros foram assassinados por serem católicos e missionários. Estavam no tempo das novas missões e a começar na nova casa. Ali é o primeiro lugar onde devemos testemunhar o amor a Cristo e, se preciso for, por Ele, morrer por Ele. Santos Inácio de Azevedo e companheiros mártires, rogai por nós. Vejamos o testemunho desses santos. Eles testemunharam até a morte. Também é nosso dever testemunhar a Cristo, se preciso for, até com o próprio sangue derramado, pois é isso, ser cristão é ser fervoroso na fé em todos os momentos. Terminando rezando para nossa Maria. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós cada dia de hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a Cristo ofendido. E não me deixeis de cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até amanhã, se assim poder permitir. Tenha um bom dia e uma boa semana. Que Deus abençoe.